um excelente trabalho ali na FACEB, com a pós-graduação em Teologia Sistemática, dando continuidade ali nos trabalhos. Satisfação reencontrá-lo. Pastor, professor Danilo, satisfação em encontrá-lo. Dei uma olhada em algumas publicações do senhor, satisfação em estar compartilhando e partilhando esse momento com o senhor e aprendemos juntos aqui, tá? Luiz Alberto, uma grande satisfação, a gente roda por aí ao meio-dia, sempre encontra alguém ouvindo e assistindo aqui o programa, então estar junto com vocês é sempre uma satisfação, poder contribuir um pouco com esse debate, quem sabe trazer alguns questionamentos e algumas respostas dentro do possível. Um grande abraço, tamo junto. Para nós é uma honra ter essa bancada aqui no Ponto de Vista tão recheada, cheia de mestres, não é isso? Mestre Reginaldo Cruz, que é professor da Faculdade Assembleiana do Brasil também, a FACEB. Nosso muito obrigado, pastor Reginaldo. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Ô, Luiz Alberto, tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. Estamos na paz, né? Por isso que estamos em paz. Desculpa o trocadilho já manjado, né? Eu fico feliz novamente de estar aqui diante do programa Ponto de Vista para discussões e questões pertinentes à reforma protestante. Eu louvo a Deus pela sua vida, Luiz Alberto, pela vida do Vinícius Seabra. O professor Vinícius é um companheiro aí na caminhada, né? A primeira vez que nós trabalhamos na mesma instituição, nós praticamente não nos vimos, que foi no Instituto Bíblico Novo Horizonte. 2004. De Cristo. 2004, né, Vinícius? Olha, Isso. 17 anos, hein? O tempo passa, né? E aí depois nós nos encontramos no CETAL, Seminário Evangélico de Teologia da América Latina, sob a regência do Vinícius. Eu sempre disse que o Vinícius é um gestor por excelência na área de teologia. O professor Danilo é um companheiro, tem publicado algumas obras aqui pelas nossas editoras que estão publicando aí textos, livros e propriedades intelectuais para contribuir para o reino de Deus. Fico muito feliz em estar aqui diante de todos e que o nosso ouvinte seja beneficiado, né, pelas discussões, pelo debate em torno da reforma protestante. Muito bem. Gente, o programa de hoje promete, tá? A gente vai fazer essa análise. Vamos colocar o movimento cristão no Brasil no divã. Vamos para o divã. A reforma protestante trouxe muitos avanços, atingiu não só a área religiosa, mas foi muito positivo para a área cultural, econômica, educacional, de relacionamento entre as pessoas, entre os povos, na sociedade ocidental, especialmente na Europa Ocidental, a partir do século XVI, XVII, XVIII. E hoje, como nós estamos como protestantes, como cristãos, como evangélicos, que nota que João Calvino, que nota que Martinho Lutero daria para a igreja brasileira hoje, por exemplo? A gente vai discutir esse assunto. Estamos ao vivo no YouTube. Você pode compartilhar aí também a nossa sala de bate-papo ao vivo no YouTube. Viu, Lilian? Estamos ao vivo no YouTube. Boa tarde, Lilian. Tudo bem? A paz do Senhor. Boa tarde. Lívia Neves, Veiga Jardim 4, Aparecida de Goiânia. Eu louvo a Deus pelos programas do Ponto de Vista, mas o de sexta-feira é o que nos mantém de pé durante todos os outros temas econômicos, políticos, sobre a saúde, sobre relacionamentos, porque a palavra diz que se a gente buscar primeiramente o reino dos céus, as outras coisas serão acrescentadas. E eu louvo a Deus pela vida desses homens, pela vida de Jesus, que mudou a nossa vida, pelo peso da palavra. E eu, como ouvinte e como amante da palavra de Deus, eu gostaria de externar a público, diante de todos os ouvintes do mundo inteiro, quanto eu amo a palavra do Senhor e o quanto eu sou grata por ter conhecido o Evangelho, que tão carinhosamente o Senhor deixou escrito para nós, através desses homens que estavam sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe ricamente a cada um nessa tarde, em nome de Jesus. Olívia, obrigado, querido. Um abraço aí para os amigos de Aparecida de Goiânia também. Emocionante o seu depoimento. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança. Eu quero pedir a vocês, nessa primeira parte, nesse início aqui, porque é importante pautar o ouvinte sobre aquilo que a gente está discutindo, que nota João Calvino daria, que nota Martinho Lutero daria, pastor Danilo Palar Lemos. 30 segundos, é só um resumo agora, é só um aperitivo, só um resumo, tá? É só uma entrada agora. Pastor Danilo, que nota que os reformadores dariam para a igreja brasileira hoje? 30 segundos para o senhor dar essa nota, pastor Danilo. Acredito que 4. Nota 4? 4. 30 segundos, por que nota 4? Porque há um distanciamento hoje na igreja, a nível mundial,
vamos dizer assim, das bases pilares e dos propósitos teológicos que Martinho Lutero alencou dentro da Reforma Protestante, né? Hoje a igreja está caminhando por outros prismas e se distanciando no sentido teológico do verdadeiro sentido teológico da Reforma Protestante. 30 segundos, muito bom. Pastor Vinícius Seabra, 30 segundos. Que nota eles dariam e por que é dessa sua nota? Eu vou com o relator, professor Danilo. 4 também? Ele foi até otimista, eu um pouquinho abaixo, mas eu vou com o relator. E as razões, creio que é bem perto também, concordo com o professor Danilo, na questão de boa parte, conceitualmente, do que se questionava e criticava-se no século XVI, resguardadas as devidas proporções, estão sendo repetidas, como a venda de indulgências, relíquias, autoridade exagerada dos líderes religiosos, entre outras questões que a gente vai discutir com mais calma daqui um pouco. Meu Deus do céu. Pastor Reginaldo Cruz, que nota dariam os nossos reformadores para a igreja brasileira hoje? Olha, complicado. Por exemplo, os 5 solas da reforma não foram inventados pelos reformadores, surgiu posterior a eles, mesmo eles dizendo somente Cristo, surgiram depois deles, mas estava no ensino deles, né, dos reformadores. Mesmo eles dizendo somente Cristo, não sei se a igreja de hoje diz somente Cristo, se Cristo é a suficiência dela diante de um retrocesso onde nos coloca diretamente com as práticas litúrgicas místicas da Idade Média. Eu não sei, os reformadores diziam, e depois deles disseram também, soli deo gloria. E a gente vê hoje a glorificação do homem. Então, nós revestimos de glória, de uma glória humana, de uma glória indevida, inclusive muitos líderes a nível nacional. E a glória deveria ser focada em Deus. Não, então, colocaram já deu 30 segundos, o senhor vai explicar, então, sobre essas 5 solas que é base para o cristianismo. O senhor explica para a gente no início do próximo bloco do Ponto de Vista na Paz FM. Você, ouvinte, também pode participar, pode dar a sua opinião, pode dar a sua nota e pode fazer a sua pergunta. Paz FM 89,5. A sua rádio. Regionalização da saúde. É quando tem saúde em todo canto. Antigamente era uma sofrência danada. Você atravessava esse Goiás inteirinho atrás de uma vaga para internar. Agora são outros 500. Outro dia mesmo deu na televisão, hospital regional ali em Uruaçu. Que é isso? Dá uma olhada. Para cuidar da nossa gente com respeito e dignidade, o governo de Goiás está levando o mesmo padrão de atendimento da capital para todas as regiões do estado. Com o programa Saúde em Todo Canto, saltamos de 254 leitos de UTI para mais de 3.000 leitos de UTI e enfermaria em todo o estado. Já foram inaugurados 6 novos hospitais regionais. É bom mesmo esse governo espalhar o UTI para tudo quanto é canto. Eu ainda estou jovem, ainda tem muito chão para andar. Ainda vou chegar no 120. Saúde em todo canto de Goiás. É por você que a gente faz. Governo do Estado. O Leonardo é um cara simples. Precisa de pouco para ser feliz. Um sítiozinho. Uns 5.000 hectares tá bom. Um carrinho. Um turbo conversível que dá 300 por hora. Uma TVzinha. Qualquer 90 polegadas me serve. E de vez em quando um churrasquinho. Seu Léo, chegou um caminhão de linguiça. Ué, velho, só um? Linguiças recheadas super frango, pequi, bacon, queijo coalho e pimenta. Um exagero de sabor. Frango é super frango. Todos os domingos, na Paz FM, de 10 ao meio-dia. Programa Movimento Jovem. Oferecimento. Ofertas da semana Supermercado Brasil. Linguiça toscana mista o quilo, só R$15,99. Maionese Hellmann's, pote 500 gramas, só R$7,99. Pizza Brasília 400 gramas, R$11,99. Supermercado Brasil, Avenida Rudá, em Aparecida de Goiânia. Restaurante Esquina de Casa. Convida você a experimentar o tambaqui assado sem espinho. Siga no Instagram, Esquina de Casa.
Goiânia. Informações 62 98344 7235. Venha para o mais charmoso centro de compras de Goiânia, Camelódromo do Centro. São mais de 400 lojas de vários segmentos com praça de alimentação. A Avenida Anhanguera com a Avenida Araguaia no centro de Goiânia. Rádio Paz FM 89,5. O que te faz sorrir? Ficar perto de quem você ama? Compartilhar bons momentos? Saborear o que mais gosta? E você já pensou que um sabor pode ter um propósito? Compartilhe bons momentos com Rosquinhas Micos e ajude milhares de pessoas a continuar buscando o seu melhor sorriso. Na compra de Rosquinhas Micos, 1% do faturamento é revertido ao Hospital Araújo Jorge na luta contra o câncer. Abrace essa causa com Rosquinha Micos. Atenção, mulheres! A Medprev Aparecida de Goiânia, voltada para o cuidado com a saúde feminina nesse Outubro Rosa, preparou valores mega reduzidos para consulta ginecológica, mamografia, prevenção, ultrassom de mama e endovaginal e também exames laboratoriais com valores bem reduzidos mesmo, que só a Medprev Aparecida de Goiânia tem. Ligue 39220015, 39220015. Medprev Aparecida, Avenida Alexandre de Moraes, quase em frente ao Hospital Buriti. Fecha mês Semaco. Venha fechar o melhor negócio da cidade. Fé e alegria no seu novo dia. Bom Dia da Paz, o melhor da música sertaneja gospel. Hora certa, prêmios e aquele cafezinho da hora com leitinho quentinho da Mimosa. Com o despertador do Brasil, Isaías de Souza. Acorda, Picnicinho. De segunda a sexta, às 5 da manhã, aqui na Paz FM, a rádio do ouvinte fiel. Paz FM. Vem, vem, que tem de tudo no Atacadão. Aproveite as ofertas do Atacadão da Rio Verde. Arroz Camil, Agolinha, pacote 5 quilos, R$18,95. Feijão Dona Cota Carioca, pacote 1 quilo, R$5,89. Macarrão Safra Sêmola Parafuso, 500 gramas, R$1,69. Molho de tomate só fruta, 340 gramas, 87 centavos. Atacadão, Avenida Rio Verde, ao lado da cidade empresarial. Vem! Mega Promo Drogarias Nossa Rede. Promoção todo dia pra você. Ofertas que vão fazer a concorrência tremer. Leite em pó Nestlé Ninho fase 1 mais 800 gramas, só R$ 27,99. Desodorante Dove Original, só R$ 8,99. Mas atenção, as promoções são válidas para apenas 3 unidades por cliente. Consulte as lojas participantes. Mega Promo Drogarias Nossa Rede. Todo dia preços lá embaixo pra você economizar. Vem pra loja. Drogarias Nossa Rede. Tem sempre uma perto de você. Empório dos Pães, o melhor pão da região noroeste. Jardim das Hortênsias e nova unidade, Jardim Balneário Meia Ponte. WhatsApp 3299-6976. A paz do Senhor, aqui é o seu lugar. 89,5 Paz FM. Primeiro quer dizer o seguinte, que Deus é o Deus das metas. Quando ele criou o homem, falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, está em Gênesis 1. Depois, o que ele fez? Separou o dia e a noite, ó, meta. Olha um camarada sem projeto, ele não tem vida. Luiz Alberto, sabe de todos aqui que a gente passou um ano escutando a palavra crise, como se nunca escutou, né? E a gente esquece do que a gente passou, por exemplo, na infância. Eu não sei, mas minha infância foi tensa, irmão. O dia que tinha ovo frito lá em casa, nós recebíamos o batismo com o Espírito Santo, né? Assim. Ponto de Vista, o programa de entrevistas mais ouvido do rádio. Apresentação, Luiz Alberto. Estamos ao vivo aqui na Paz FM, fazendo menção do dia 31 de outubro, Reforma Protestante, 504 anos da Reforma Protestante. Estamos discutindo sobre os efeitos da Reforma Protestante para a sociedade ocidental, para a igreja no Brasil e no mundo, e que nota que João Calvino e Martinho Lutero, os reformadores, dariam para os protestantes no Brasil hoje. A gente conversa com o pastor Reginaldo Cruz, pastor Danilo Palar Lemos e pastor Vinícius Seabra, e você que fala conosco também no WhatsApp da Paz. E também no YouTube, estamos ao vivo aqui no YouTube da Paz FM. Agradecer aqui a Uda Silva, não é isso, Uda? Uda, obrigado. A Uda está conosco aqui. Cidade de Minasul,
Está na fazenda, ouvindo a Paz FM, acompanhando a gente aqui no YouTube. Obrigado. O Célio também, Célio Honório, pastor Célio Honório de Guapó. Seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado, Leonisa Carlos, Dinorá Ana, Rui Freitas, Débora Cristina, seja bem-vindo. O Marcílio está em Rio Verde, Goiás, ele diz o seguinte: eu creio que o maior problema do cristianismo hoje é que está dividido entre igrejas evangélicas sérias e seitas heréticas, com recheio de evangélico. Não é? Muito bem. Obrigado, Marcílio, pelo carinho da sua audiência. Bom, pastor Reginaldo, o senhor, qual foi a sua nota aqui? Que o senhor acha qual foi a nota? Porque o Danilo e o Vinícius deram nota 4, né? Qual foi a sua nota, pastor Reginaldo? Pois é, não tem atribuição de nota, né? A não ser que você veja a igreja, por exemplo, de maneira muito positiva, daria uma nota positiva se eu visse a igreja de maneira positiva. Se a gente vê a igreja de maneira ingênua, inocente, né? Principalmente a igreja institucionalizada, politizada, aculturalizada, aí nós daremos uma nota positiva. O certo é que não há nenhuma nota, porque quando você observa os pressupostos da reforma, os paradigmas da reforma, o que a reforma fez pela soteriologia, pelo texto bíblico, pela cultura, pela educação, pelas artes, pela ciência, pela confessionalização, o que a reforma fez pela política, pelo direito, pelo papel da mulher, a gente observa que não há nota, porque nós estamos distanciando cada vez mais de muitos paradigmas da reforma. Então, a reforma protestante, tem até uma pergunta no programa, acho que vai ser feita daqui a pouco, a pergunta do programa: quais seriam os benefícios da reforma? É claro que, em termos de reforma, e o que a reforma foi, entre 1515 até 1545, a reforma ela é muito mais do que benefícios. Ela deixou um legado aí, claro, para a confessionalização, para a política, o direito, inclusive a resistência, né? O papel da mulher, cultura, ciência, artes, etc., etc. Então, é muito complicado a gente pontuar uma nota, sendo que nós não temos quase nada de reforma. Eu disse agora há pouco, Luiz Alberto, que os 5 solas, eles são execrados nas igrejas evangélicas. Aqui nós estamos glorificando. O solo deu glória, está inerte a nossa adoração. O solos Cristo. Cristo é a nossa suficiência, é a nossa supremacia. Somente a fé. Somente a fé. Nós estamos mais evocados pelos méritos de Cristo ou pelos nossos próprios méritos. O solo Escritura, o quão estamos diante da Escritura. Eu lembro como fosse hoje, Luiz Alberto, como dizia minha mãe, em um desses nossos programas aqui no Ponto de Vista, eu falei do somente a Escritura e que dispensaria qualquer outro dado transcendente, dispensaria qualquer outro objeto litúrgico, complementar a Escritura. E aí um ouvinte muito conhecido entrou no ar no programa e disse assim: mas só a Bíblia resolve? Só a palavra resolve? É claro que, respeitosamente, eu não falei que aquele ouvinte estava totalmente confuso, né, e distante da Escritura. Então, quando a gente observa a autoridade bíblica que os reformadores tinham, ao ponto de influenciarem positivamente todo o sistema econômico, político, educacional, a gente observa que não há nota. Nós temos muito mais uma igreja gospel, uma igreja evangélica, distante do evangelicalismo protestante, e é difícil pontuar, difícil mesmo. É claro que isso é a igreja institucionalizada, a igreja politizada, a igreja que a suficiência dela nesse momento não é Cristo. A nossa esperança é Cristo, a nossa vida é Cristo, o nosso foco é Cristo e caminhamos em direção dele com ele. Pastor Reginaldo, então, quais são as 5 solas? Ficou faltando uma. Eu estou anotando aqui, por gentileza. Certinho. Ficou faltando uma. Inicialmente, o principal sola, o sola desencadeador da reforma, foi o sola fide, somente a fé. Né? Uhum. E aí, junto com esse, acoplado a esse, o segundo solo, sola gratia, somente a graça.
Então, esses foram os 2 primeiros solas, juntando ao sola escritura, somente a escritura. Depois veio também os solos Cristos e o solo da glória. Mas junto com esses 5 solas aí, havia um sola reforçando o terceiro sola, que era o solo escritura. Então, havia o toda a escritura. Para os reformadores, toda a escritura era revestida de autoridade para a vida litúrgica, a vida de adoração, a vida política, a vida cultural, a vida social, a vida no mundo das artes, da poesia, da literatura, da educação, do direito e também em relação à tolerância. Então, é bem difícil a gente pontuar uma igreja hoje institucionalizada que está tão distante das principais premissas da reforma. Para que o ouvinte entenda, viu, Keron? Obrigado, recebemos seu recado aqui. Para que o ouvinte entenda, então, pastor Vinícius Seabra, na sua concepção, quais foram os pontos principais da reforma protestante? O que teria motivado? Quais são os pontos principais da reforma? Bom, a gente tem algumas características muito claras na época, né, de 1515, século XVI, né, quando Martim Lutero começa o início do que a gente for conhecido como Reforma Protestante, que, na verdade, o termo protestante vai ser bem depois, quase 10 anos depois, que vai cunhar por conta dos protestos, etc. e tal. Basicamente, a gente for pensar algumas coisas. A questão da simonia, né, que é a venda de relíquias ou de partes do céu, as indulgências, que é a questão do perdão, da venda também do perdão, ou seja, os 2 primeiros problemas, a questão da venda, né, ou seja, uma tentativa de arrecadar dinheiro, se era necessário ou não, isso é outra discussão, mas que a igreja acaba fazendo na época. A questão da própria autoridade máxima da igreja na época com o Papa, né, e que hoje a gente vai pensar na igreja protestante com a autoridade máxima dos pastores, agora apóstolos, querubins e serubins que está tendo por aí, né? Então, essencialmente esses 3, né? Indulgências, a simonia e a questão dessa supervalorização da autoridade máxima eclesiástica. Por isso que, concordando um pouco com o Reginaldo, com o professor Danilo e também lá no início da nota, por conta dessa questão de que são ainda questões que a gente vê na igreja brasileira evangélica, né? A gente ainda vê muito essa questão de a dificuldade para alcançar o perdão, onde se coloca muitas entraves e talvez não se venda, mas se tem muita entrave para o perdão, se tem muita relíquia hoje, né? Hoje se vende o sal ungido, se vende o bombom ungido, a rosa ungida, se vende tudo quanto é coisa ungida, ou seja, muito perto da ideia lá de simonia que a gente tinha, lógico, resguardadas as devidas proporções de contextualização. E hoje também essa ideia toda, né, de cobertura espiritual, de autoridade máxima dentro da igreja, incontestável, que é muito perto do que chamava lá da infalibilidade papal. Então, parece-me que se a gente colocar isso como os 3, depois o Reginaldo e o professor Danilo podem acrescentar outros, mas esses 3 eu creio que foram o que embalou a reforma. Lógico que tem muito mais questões econômicas por detrás, tem questões históricas, tem questões de territoriais, com os príncipes na Alemanha e na Europa querendo se desvincular da religião católica, né? Enfim, tem vários outros contextos aí por detrás, mais profundos, né? Ok. Pastor Danilo, na sua concepção, quais foram os pontos principais da reforma protestante? Eu vou começar falando da reforma como um movimento que não só estruturou e fundamentou o cristianismo no sentido teológico, no período da Idade Média, ali dos anos que ocorrem, aí 1516 até 1518, 1520, 22, mas vamos colocar aqui a contribuição cultural da reforma, né? Aí nós podemos mencionar aqui a pessoa de 2 reformadores, Martim Lutero como o reformador máter. Ele é aquele que vai traduzir o primeiro, vamos dizer assim, vai criar vai produzir a primeira gramática para a língua alemã, que até então não tinha, né? Até então não havia uma gramática original na língua alemã. Quem vai traduzir essa gramática? Martim Lutero. As escolas públicas na Inglaterra, nesse período, não possuía escolas públicas em grande parte da Europa. Por quê? Porque as escolas estavam
presas à igreja. Era a Igreja Católica que conduzia essa questão da escolaridade. E aí João Calvino vai dar o start ali de poder surgir as primeiras escolas públicas, né? Vai promover a implantação das primeiras escolas públicas. Depois nós vamos ter a contribuição de Wycliffe com a tradução da Bíblia em inglês, a Bíblia já sem as heresias e os livros apócrifos, sem as contribuições errôneas da Igreja Católica. Então, além dessa questão cultural, nós vamos ter também a questão teológica, quando há aquele primar pela veracidade das Escrituras, pela busca do conhecimento e da interpretação correta das Escrituras, seguindo o que as Escrituras defendiam e professavam, que era o que tinham os reformadores como ponto máter das suas defesas, das suas teses e dos seus escritos. A mesma questão, como até frisou o pastor Reginaldo, o professor Reginaldo, também frisou o professor Vinícius, a questão principalmente vamos assim, de enfatizar a pessoa de Cristo como o centro da igreja, o cerne do cristianismo, aquele que deve ser não só o centro, mas aquele que deve receber toda a glória, toda a honra, e deve ter a primazia em todo o contexto eclesiástico. E é o que não ocorre hoje, porque hoje nós começamos a ver, eu não coloco aqui, eu não vou utilizar esse termo igreja, eu vou colocar o termo protestantismo. O protestantismo brasileiro hoje começa a se distanciar, principalmente na questão da sola escritura, quando muitas das vezes não há uma perfeita ou correta interpretação das escrituras sagradas, né? Cada um interpreta a escritura sagrada segundo a sua vontade, segundo o que para ele lhe é interessante. Quando questões de colocar Cristo como centro, algumas igrejas não são fundamentadas em Cristo, estão sendo fundamentadas somente no seu líder. O seu líder é o centro da atenção, então a glória é ao líder, não a Cristo. E outras questões que nós podíamos aqui pontuar, mas aí vamos estender muito. Sim, não, pastor Danilo, está ok. A Deusa faz uma pontuação para a gente aqui no WhatsApp. Você quer falar conosco? Estamos ao vivo no YouTube e também no WhatsApp da Paz. Nosso professor Josualdo Dreja com a gente aqui no YouTube. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A Marlene Pereira também com a gente aqui. O Moacir Santos, mesa diferenciada, que essa reforma renasça todos os dias em nossos corações. Bom desejo, viu, Moacir? Obrigado pelo carinho. A Deusa faz uma pontuação aqui para a gente também no WhatsApp da Paz FM, 8599-2440. Você também pode participar aqui no WhatsApp da Paz. Ela diz o seguinte aqui: eu creio que eles dariam nota 1 hoje, os reformadores, para nós hoje. Alguns dos remanescentes. A igreja hoje, né, tem os remanescentes e tem os apóstatas. Ela chama aqui de antinomismo. O que seria, né? Já diz tudo. O que seria esse antinomismo que a Deusa chama? É que ela faz essa afirmação. A gente responde no início do próximo bloco, do Ponto de Vista, aqui na Paz FM. Luiz Alberto, Paz FM. Atual, moderna, pentecostal. 89,5. Paz FM. Mata no peito, toca para a direita e lança em profundidade. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! É da Aparecidense! Fiquem ligados, amigos do futebol. O Aparecidense vem com tudo por aí. O time que conseguiu acesso histórico para a Série C disputa agora uma vaga na final da Série D em busca do título. Haja coração! Aparecida, trabalho eficiente, cidade inteligente. Aparecida.
Oi, Aparecida, sextou, minha gente. E tá chegando a hora, viu, pessoal? No próximo domingo, dia 31, a Aparecidense vai disputar partida rumo à final da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Nossos atletas estão preparados para nos encher de orgulho. A Prefeitura de Aparecida, que sabe da importância do esporte para a formação do cidadão, investe em infraestrutura e programas que possibilitem a prática de várias modalidades de esporte em nossa cidade. A Aparecidense contou sempre com o apoio e investimento da administração municipal. Os investimentos públicos são aplicados nas categorias de base, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 e profissional. Sempre com transparência, que podem ser acompanhados por todos os cidadãos, os investimentos são voltados não só para o futebol. Várias modalidades esportivas são beneficiadas. E tem muito mais, viu? Para saber mais, é só acessar nosso site www.aparecida.gov.br. É a Aparecida sendo referência no esporte em Goiás, formando grandes campeões. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aparecida, trabalho eficiente, cidade inteligente. Aparecida. A Rádio Paz FM, mais uma vez, sai na frente. Sai na frente. Com a maior promoção do rádio brasileiro. Promoção A Chave. A Chave. Uma Honda Fan 160, 0 km, irmã Raquel. Gira a chave, opa, gira! Promoção A Chave. Habilite-se preenchendo o cupom da promoção em uma loja física de nossos patrocinadores. Mais uma promoção da Paz FM. Aqui em promoção de verdade. Oferecimento Atacadão, lugar de comprar barato. Avenida Rio Verde, ao lado da cidade empresarial. Fraldas Panda. Quando for ao supermercado ou drogaria, peça Fraldas Panda. Carinho que envolve. Brava Moto, sua concessionária de motos Honda. Tijolão, o shopping da sua casa. Teta caseira e bananadas Nani, a excelência que você já conhece e a doçura que te conquista. Bioextratos Cosméticos Naturais, na rede Shopping dos Cosméticos e Inovar Cosméticos. Nano, núcleo avançado de odontologia. Pão Rei, o pão nosso de cada dia é o Pão Rei. A Fortaleza Magazine, crediário próprio sem juros. Atacadão, lugar de comprar barato. Rodovia dos Romeiros, ao lado do Pit Club. O Pão Rei perguntou para a dona de casa qual o pão preferido da família. Eu uso pão de forma para várias receitas. Para mim, o Pão Rei faz o melhor hot dog do mundo. Eu não abro mão da linha Fit. Gente, e aquele pão de hambúrguer? A minha família ama. Mas, menino, se é Pão Rei, o povo come tudo. O pão nosso de cada dia é o Pão Rei. Nos melhores supermercados e padarias. Televendas 3288-1130. Daqui a pouco, logo após o Ponto de Vista, Conexão 89, com Márcia Alves, aqui na Rádio do Seu Coração. Paz FM. Atenção para esse recado importante do doutor Heitor Caetano, da Nano Odontologia. Você já pensou em colocar os seus dentes fixos novamente? Abrindo mão da dentadura, sentir o gosto dos alimentos e ter muito mais segurança? Conheça a Protocolo. Mais detalhes com a Nano Odontologia e o doutor Heitor Caetano. Ligue agora, 3280-8404. 3280-8404. É hora de fazer uma reforma. É hora de fazer a sua construção. Vem pra Tijolão. Aqui o melhor preço e qualidade é garantido. Chama no Zap Vendas 629-9134-8760. Tijolão, o shopping da sua casa. Fenômeno de audiência, uma multidão de amigos. Paz FM 89,5. A sua rádio.
E infelizmente, a gente tem visto uma teologia explorando demais o ter. O verbo ter não é pecaminoso, mas não deveria ser a prioridade na vida do cristão. Luiz Alberto, essa pergunta ela já causou muita polêmica, né? Mas se nós formos analisarmos, e as nossas irmãs africanas, como é que elas fariam se fosse pecado? É mais algo que as pessoas buscam para causar confusão mesmo. Cansado de não ser ouvido? Então participe do Ponto de Vista, a opinião de quem entende do assunto, a visão do especialista, a notícia e suas consequências. Apresentação, Luiz Alberto. Ao vivo, aqui na Paz FM, conversando sobre a Reforma Protestante, domingo 31 de outubro, 504 anos da Reforma Protestante, os efeitos da Reforma para a sociedade ocidental, para a Igreja. E que nota que você acha que os reformadores, João Calvino, Martinho Lutero e demais reformadores, dariam para a Igreja Protestante no Brasil hoje? A gente conversa sobre esse assunto. A Igreja no divã hoje aqui, o cristianismo brasileiro no divã, com o pastor Reginaldo Cruz, que é professor da Faculdade Assembleana, a FACEB, pastor Danilo Palar Lemos, é professor do IBCamp, Instituto Bíblico de Campinas, o pastor Vinícius Seabra, coordenador de pós-graduação da FACEB. Ô, Hugo Augusto, obrigado pelo carinho da audiência. O nosso WhatsApp está liberado para você também, tá? Quer participar? O WhatsApp é 8599-2440. Diga o seu nome e o local de onde você fala. 629-8599-2440. Hugo. Boa tarde, Luiz Alberto. Meu nome é Hugo. Primeira vez que eu participo do programa. Eu acho que um pastor, não lembro, ele falou certinho. Hoje, eu vejo a nota seria 1. Porque hoje os líderes das denominações estão se achando que eles são Jesus. Não estão mais pregando o verdadeiro evangelho. Hoje estão se achando que eles são a salvação. Estão deixando a carne, o homem falar mais. Obrigado, Hugo, por sua participação. Pastor Danilo, no final do bloco anterior, a gente passava aqui a pergunta da nossa ouvinte. A deusa, né? Antinomismo. Segundo ela, ela daria nota 1 aqui, né? Ou os remanescentes, eles dariam nota 1 para a igreja de hoje. Ela fala da apostasia e do antinomismo, que já diz tudo, né? O que seria? O antinomismo, segundo ela acrescentou aqui, nada mais é pecado. É o que está se pregando hoje, o declínio moral da igreja. Olha, eu não concordo 100% com você não, viu, ô Deus? Eu vejo muitas coisas boas que estão acontecendo hoje. Eu acho que essa nota de vocês aí, toda negativa, não reflete a vida de muita gente que está na igreja vivendo com sinceridade. Me desculpe aqui, mas, pastor Danilo, fique à vontade para comentar o que a deusa está pontuando aqui. O termo antinomismo foi um termo cunhado por Martinho Lutero para explicar ou até dizer sobre que seria a lei, né, as normas, normas, lei, não estariam em primazia. Então, a lei não está em primazia, mas sim o que a Escritura Sagrada, sim o que Cristo tem pelo centro, o que a fé tem pelo centro. Não é o que a lei, não é o que a norma, não é o que o dogma da igreja defende, sim o que a Escritura defende. E o senhor acha que hoje estaria assim, a igreja estaria em declínio moral, como está pontuando aqui? Não é exagero, não é fechar o leque, o espectro, e só ver coisas negativas, visto que a gente tem visto muitas coisas boas, muitas pessoas sinceras, honestas e que realmente amam a Cristo acima de tudo? A questão que pontuou a nossa irmã e pontuou alguns irmãos também, e está pontuando o Luiz Alberto, é uma coisa que precisamos pensar e até distinguir. E até colocaria assim, a igreja que hoje vemos, grande parte dos irmãos tem pessoas sinceras, comprometidas, e pessoas que são realmente, vivem o verdadeiro evangelho e estão sendo impactados pelo evangelho. Até poderíamos colocar como a igreja visível, aquela igreja que é trigo, né? Aquela igreja que
vive uma verdadeira, vamos dizer assim, um verdadeiro testemunho do Evangelho, e é um verdadeiro testemunho, em todos os seus aspectos. Mas também tem uma grande parte que aí é o que dá base e sustentação para as falas que nós ouvimos, que não vivencia essa realidade, não é? Que causa escândalos para o Evangelho, que causa problemas que a sociedade aponta, que em todos os segmentos da sociedade nós poderíamos aqui mencionar que muitas das questões que surgem, alguns escândalos que surgem, não é? De algumas circunstâncias, situações que hoje a mídia, ela, por ser uma mídia que muitas vezes persegue, não é que persegue a igreja, mas coloca a igreja como seu ponto de olhar, o seu centro das suas atenções, dos seus olhares, ela começa a buscar qualquer que seja as questões que podem causar um escândalo. E aí elas encontram muitas questões. Eu entendo, mas olha, a gente tem que ser sincero e analisar o todo. Entendo, o senhor pode concluir. Mas a mídia e o mundo, o sistema do mundo, nunca olhou para a igreja com bons olhos. Tanto é que o próprio Jesus, o centro de todas as coisas, o centro do cristianismo, o centro da igreja, foi crucificado. E foi crucificado porque ele era pecador? É porque ele escandalizava? Não, ele foi crucificado por ser santo. Então, de uma forma ou de outra, o mundo, o sistema do mundo, a mídia, sempre vai escrachar com a imagem da igreja. Fique à vontade. Estou só pontuando, fique à vontade. Não, mas eu não estou colocando aqui essa questão que eu quero deixar bem claro, quando até o Luiz Alberto coloca escrachar, a questão que a mídia, que eu até não queria, por uma questão ética aqui, mencionar, mas são questões, por exemplo, de pecados e outras situações, de escândalos éticos e morais. Então seja mais sincero, seja mais aberto, porque eu acho que está faltando que ocorre, né, até no meio de alguns líderes de grande destaque a nível mundial, e aí fica notório para a sociedade toda ver aquela circunstância, aquela situação, e isso causa um problema para o protestantismo, né? Ok, entendo o senhor e não tira a sua razão, mas olha, a Bíblia está cheia de pecado dos homens de Deus. Davi pecou, a Bíblia está escrito na Bíblia. Abraão pecou, está escrito na Bíblia. Moisés errou, está escrito na Bíblia. Deus, em momento algum da história, você vai ver todos. Pedro, Paulo, você vai ver aí os heróis da fé, né? A galeria da fé ali de Hebreus 11, você vai ver cada um lá teve o seu pecado registrado. Deus, em momento algum, quis esconder o pecado do homem, até daqueles que eram seus servos. Mas só que nós temos como igreja que ser sal. Nós temos como igreja que ter um testemunho. Nós temos que, como igreja, que influenciar. Nós temos que, como igreja, impactar. Nós temos que, como igreja, resplandecer a glória de Cristo. Muito bem. Essa é a opinião do pastor Danilo Palar Lemos. Pastor Reginaldo, o senhor comentou no bloco anterior sobre o sal ungido, parece que o sal grosso, essas coisas. Eu me lembrei aqui porque, de acordo com a história, parece que o desejo de Martinho Lutero era que a igreja passasse por uma reforma, né? Ela voltasse só para a escritura, né? O homem estava muito apegado a coisas, a objetos, e pouco à fé verdadeira, a fé pura. O que aconteceu com a igreja de lá para cá? Nós estamos hoje praticando aquilo que desejava Martinho Lutero e os reformadores, de olhar só para a escritura e a fé e se apegar menos às coisas humanas? Ou houve desvios? Por exemplo, só citou aí o sal ungido, o sal grosso, não estaria no projeto de Martinho Lutero? O manto sagrado, a rosa santa, o culto pet, essas coisas não estariam aí no rol na lista de Martinho Lutero, não? Luiz Alberto. O Luiz Alberto como um bom profissional, é sempre muito inquiridor, né? E de longe eu vejo assim a destilação do veneno, certo? Culto pet, Luiz Alberto. O Luiz Alberto gosta de colocar a gente mal lençóis. Luiz Alberto, é o seguinte, olha, vamos aqui. Assim, a reforma é um movimento de renovação da igreja, né? É um movimento em torno
do retorno à pureza doutrinária, soteriológica e eclesiológica da igreja. Isso é a reforma, né? Agora, evidentemente, Luiz Alberto, que é bom esclarecer, aí observando a sua fala e a fala do professor Danilo, é bom observarmos, inclusive, e notificar, informar os nossos ouvintes, que há visões gerais a respeito da igreja. Por exemplo, eu sempre digo que quem vê a igreja só de forma positiva é uma pessoa ingênua, seja quem for, é uma pessoa ingênua. Quem vê a igreja só de forma negativa é uma pessoa desonesta, está tendo uma perspectiva desonesta a respeito da igreja. Então, logo se propõe termos uma visão equilibrada da igreja. É possível? Sim, o professor Danilo falou. A igreja, do ponto de vista da doutrina que a estuda, a eclesiologia, nós vemos ela como igreja local, igreja universal, igreja militante, igreja triunfante, igreja visível, igreja invisível, igreja institucional e igreja como organização, corpo místico, espiritual e poderoso de Cristo. Então, vamos lá. Então, a nossa visão deve ser uma visão equilibrada da igreja. Quando nós falamos igreja, parece que aqui no debate está prevalecendo a ideia dessa igreja institucionalizada, confessionalizada, essa igreja visível. Agora, é bom que a gente observa, como diz Richard Mauer, que a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, a igreja invisível, a igreja que só Cristo a vê, ela não se amolda ao mundo, aos interesses do mundo, à lógica do mundo, à lógica de mercado, a esses dados transcendentes, esses elementos místicos, espirituais usados na igreja. Isso não é igreja. Não é igreja, a não ser que seja uma perspectiva institucionalizada. Então, é a verdadeira igreja, vejam bem, a igreja de Cristo. Nós estamos falando do corpo de Cristo. A igreja, enquanto corpo de Cristo, Luiz Alberto, não se corrompe. A igreja, enquanto corpo de Cristo, é purificada pelo próprio Cristo, é aperfeiçoada pelo próprio Cristo. É Ele que está levando a sua igreja, a unidade da fé, a santificação, enfim. Então, é bom que a gente delimite esses termos em torno de uma visão equilibrada acerca da igreja. Eu defendo essa perspectiva, uma visão equilibrada, nem uma visão desonesta, que só vê problemas, que só vê putrefação, né? Ou uma visão míope, uma visão ingênua que só vê coisas boas. Não. Tenhamos uma visão da igreja como Cristo a vê, como as Escrituras apresentam a igreja. Está aí o parâmetro da carta aos Efésios. Então, agora, a questão dos elementos, né, litúrgicos que estão sendo usados na igreja, isso é um problema muito sério. Acho que em 2007, 2008, Vinícius, eu publiquei pela Cyber Teologia, né, que é a revista eletrônica da editora Paulus, eu publiquei um artigo com o título A Vulgarização do Sagrado e a Comercialização da Fé. Então, neste artigo, eu faço uma observação em relação aos elementos litúrgicos que, de repente, começaram a fazer parte do protestantismo. Então, quando o protestantismo aqui no Brasil começou a trazer elementos como sal, rosa, toalha e outras coisas supostamente ungidas, né? Essas coisas, muitas delas trazidas do cristianismo estático, mortífero lá da Idade Média, e foram trazidas para o Brasil por igrejas, por exemplo, que eram especialistas em fazer essa campanha nos Estados Unidos, como a Igreja do Evangelho Quadrangular, e aí os pentecostais gostaram dessas campanhas, obviamente, como um objeto pragmático, utilitarista e mercantilista. Enfim, então isso é claro que isso se tornou uma parafernália, e isso, infelizmente, faz parte do culto protestante, não do verdadeiro protestantismo que protesta, mas do protestantismo macumba, né? Que é onde muitas igrejas residem nele, né? Nesse evangelicalismo distorcido das Escrituras. E agora, um dia desses, que foi o Luiz Alberto que me enviou, e depois isso se proliferou aqui em Goiás, o culto PET, né?
uma igreja bem mercantilista aqui em Goiás, de liderança mercantilista, de lógica mercantilista, está fazendo o culto PET, né? Claro, Luiz Alberto, eu vi várias inferências a respeito disso, né? E deferências a respeito disso. Tipo assim, quem é o pastor que vai pregar no culto PET? É o pastor alemão? É o pastor alemão? E aí, o culto PET, ele é só para os pets tradicionais, como o dog, o cat, o gato, o cachorro? Ou pode-se levar o jacaré, pode-se levar a cobra, pode-se levar a iguana, o porco? Esse culto PET é um culto de alteridade, aberto a todos, compreende todos, encontra-se todos lá, enfim. Então, nós vivemos um momento difícil, né, com isso na igreja, e há quem defenda na igreja, quem defenda. É muito fácil essas pessoas evangélicas, cristãs, que fazem parte dessa imensa massa ignária de analfabetos bíblicos, distantes da Bíblia, concordarem com isso. Então, por exemplo, um lema da reforma, o Sola Escritura, está sendo rasgado, né? Tem até um livro que trabalha muito bem o retorno a isso hoje, o livro do Kevin Van Hoosen, né? Autoridade Bíblica Pós-Reforma. Por quê? Não somente coisas como a experiência, como esses elementos litúrgicos aí, sal grosso, PET ungido, martelinho ungido, campanha dos 318 picaretas do Canal 4, enfim. Então, temos que observar que a autoridade bíblica na nossa vida, no culto, na profissão de fé do verdadeiro cristão, é a Escritura, né? Todos esses elementos aí são dispensáveis porque são ligeiramente pragmáticos, né? Eles buscam aí a obtenção de resultados. Deu certo, tranquilo, não importa se tem alguma ética nisso, se tem algum pudor, algo de ilícito nisso. Importa que dá certo. E isso tem vistas ao utilitarismo. Alguém está lucrando com isso, né? Alguém está tendo uma vantagem mercadológica. Então, essas coisas, Luiz Alberto, elas não representam o interesse do reino. Se essas igrejas medíocres, se essas igrejas que estão fazendo culto PET fossem igrejas sérias, parece que elas, de uma certa forma, saturaram as pessoas com o seu mercado religioso, não tem mais o que elas inventarem para tirar dinheiro das pessoas. Então, agora elas querem levar de uma maneira psicológica e afetiva essas pessoas a darem algum dinheiro, a somarem financeiramente com essa ou aquela coisa que elas mesmas promovem, agora usando um objeto de afeto que todo mundo tem, que é o ser humaninho, né? O PET, né? O ser humaninho, o PET. Muito bem. Pastor Vinícius, essa é a opinião do pastor Reginaldo Cruz. Tem uma pergunta de um ouvinte aqui, que eu achei muito interessante também, que é o Wilton Bueno, da cidade de Trindade, Goiás. Ele diz o seguinte: eu gostaria de saber a opinião dos convidados a respeito da política na época de Martinho Lutero e nos dias de hoje. Muito interessante essa sua pergunta, Wilton, porque muitas pessoas não sabem que a política também salvou Martinho Lutero. Sim, mas o doutor, o professor, é o doutor Vinícius Seabra. É importante o ouvinte, à luz da história, entender um pouquinho sobre essa questão. Sim, pastor, a sua opinião, pastor Vinícius. Ok. Bom, de fato, o ser humano sempre foi um ser histórico, portanto, os elementos políticos também sempre foram inseridos nas discussões religiosas, isso é inevitável. Lógico, às vezes mais, outros menos, alguns de forma mais exagerada, mas sempre teve presente, obviamente, dentro da história das religiões. Não seria diferente no protestantismo, ainda mais no seu surgimento. Do mesmo jeito que foi por questões políticas, de certa forma, que Martinho Lutero foi excomungado lá nos seus idos do século XVI, obviamente, no contexto político mais moderno, a gente tem que ter toda uma discussão e uma leitura para pensar nessas relações, até que os limites dentro desse religioso e o aspecto político. Lógico que aí você tem questão de diferenciação de Estado, de governo, de política, de partido político, existe toda uma discussão mais complexa aí. Na época de Martinho Lutero, talvez isso tudo não fosse tão complexo como é hoje, tendo em vista que você tinha mais uma questão muito clara de reis, então uma questão de monarquia, príncipes,
e que você tinha também uma questão da autoridade eclesiástica, no caso católica, uma teocracia, né? Então, talvez lá fosse até um pouco mais compreensível e fácil de se entender a discussão e essas relações e esses limites, porque estava claro quem mandava que era a religião, porém a religião utilizava-se dos instrumentos políticos, nessa época monárquicos, para poder discutir, inclusive excomungar ou permitir, porque próprio como o Luiz Alberto colocou, o próprio Martim Lutero se beneficiou dessas aproximações políticas com os príncipes da Alemanha, para que ele também, quem sabe, não fosse até enforcado em algum momento, ali morto, e ele acabou sendo acolhido por alguns príncipes na época na Europa, especialmente na Alemanha, que queriam se libertar, obviamente, das imposições e taxações da Igreja Católica, né? E depois disso, inclusive, culmina mais para frente em uma outra contexto religioso, que é o anglicanismo, né? Que já seria uma outra discussão mais complexa, né? Então, de fato, as questões políticas estão juntas. O que eu acho que é interessante, Luiz Alberto, destacar, e aí eu quero puxar um pouco para essa discussão, que aí o professor Danilo, lá no início da fala dele, lá nos primeiros momentos falou, e que eu acho que é legal a gente resgatar aqui, que é a questão da importância da reforma para a questão educacional. Por ser muito ligado à questão educacional, eu quero puxar um pouquinho para isso, se me permitir. Então, por exemplo, dentro da questão educacional, ele acabou contribuindo muito para uma questão de escola pública, muito para uma questão de autonomia do raciocínio, que aí tem toda uma herança, obviamente, do Renascimento, que estava culminando na Europa, na época, mas é uma discussão assim, que valorizou muito o pensar. Inclusive, essa foi um dos impulsionados do Martim Lutero, e isso também não deixa de ser, de certa forma, político, né? Porque ao dar mais conhecimento ao povo, você descentralizou o poder também, tanto da religião, como também dos próprios príncipes na época. Então ficou todo um jogo que hoje não é muito diferente, resguardadas as devidas proporções, de ver quem vai comandar o conhecimento, quem vai fazer o conhecimento chegar e quem detém isso e quem chancela, governo, Estado, religião, quem é autoridade, quem julga o que é aceitável, o que não é aceitável. Tristemente, nos tempos modernos, estamos vendo de novo livros sendo proibidos de ser lido, como se isso fosse alguma coisa que trouxesse algum benefício. Ou seja, ao invés da gente favorecer a leitura e o senso crítico, para que os cristãos possam ler e criticar e se defender, fazer uma apologética consciente, na verdade o que a gente faz é exatamente o próprio erro histórico de se proibir e vetar livros, achando que isso seria alguma forma razoável de se evitar, inclusive questões políticas, né, mais modernamente. Então, de fato, a reforma protestante ela tem os imbricamentos enquanto política, enquanto Estado, enquanto estrutura, enquanto conhecimento, enquanto educação. E, nesse sentido, foi muito, muito positivo. Lógico, a gente sempre concordo com o professor Reginaldo e também que a gente não pode ser muito ingênuo de achar que foi tudo super bom, mas também nem foi tudo ruim, né? Mas a gente tem que ser sincero de entender que é um movimento humano, né? Martim Lutero é um ser humano, a reforma foi feita por seres humanos, então tinha também, obviamente, ali interesses que às vezes se mostraram com o tempo não muito interessantes, ou que conflitantes, ou que depois perceberam que não era bem por ali, mas é um movimento que tem as suas contribuições, contribuiu um pouco nessa ideia da educação, muito, né, nessa questão da autonomia, do pensar, do criticar, e que acho que para o campo político, especialmente dentro da pergunta do nosso ouvinte, é bem relevante da gente entender dessa não boicotar, mas muito pelo contrário, vamos abrir. O cristianismo ele tem que ser o princípio do protestantismo da reforma, ele é aberto, para que as pessoas possam examinar, entender, compreender e criticar, no bom sentido do termo, criticar, né, de ponderar, avaliar e julgar. O que a gente tem que fazer é munir os nossos cristãos e nossas igrejas de competências para julgar. Eles terem conhecimento bíblico para avaliar o que é e o que não é coerente, se o culto pet é ou não é coerente, se a rosa ungida é ou não é coerente. E eles mesmos, a partir de um senso de reflexão bíblica, de conhecimento, de maturidade, de aprofundamento bíblico, julgarem. Não precisa de um pastor ir lá na frente e dizer isso é errado ou certo. Ele teria consciência. E esse parece que era o sonho, o nível que o Martim Lutero propunha para a discussão. Que aí a gente tem que baixar essa nota mesmo para o 4, eu fico com o pastor Danilo, porque esse senso parece que faltou. E aí eu acho que a internet, no nosso tempo moderno, prejudicou um pouco isso, porque hoje o pessoal aprendeu a voltar, mas só fazer pergunta e esperar que todo mundo tenha resposta. Meio youtuber, né, o tempo inteiro. Então eu quero fazer pergunta e resposta, pergunta e resposta. O pessoal não quer pensar, eles mesmos perguntar e eles encontrar a resposta, né? Cavucar, procurar. Então são algumas provocações, acho que dá para a gente fazer a partir disso aí, né, Luiz Alberto? Muito legal, pastor Vinícius. Eu gostei muito dessa pergunta do Hilton Bueno,
porque nós temos também aquele grupo dentro da igreja que rechaça 100% a ideia do cristão ser político, por exemplo, né? Eu quero fazer uma abordagem aqui e gostaria de ouvir o pastor Danilo Palar Lemos, porque, Wilton, o próprio Martinho Lutero se beneficiou do poder político. Me parece que era Frederico III, Frederico o Sábio, porque Martinho Lutero foi duramente perseguido e ele corria risco de vida. E teve um príncipe que escondeu Martinho Lutero, porque gostava das ideias de Martinho Lutero, né, era apaixonado pelo evangelho, e esse príncipe, me parece que era Frederico o Sábio, Frederico III, acabou salvando a vida de Martinho Lutero quando ele era perseguido. Nós tivemos o caso também aqui do próprio Jesus, que quando morreu, José de Arimateia era senador. Tivemos o caso do rei Davi. Davi era rei, né? Líder político de uma nação. E vários casos que nós temos. Então, há que se buscar o equilíbrio nessa questão. Qual a sua opinião sobre essa questão do Martinho Lutero, né? Da Reforma Protestante? A Reforma Protestante também, ela teve lá os seus políticos, os seus reis, os seus príncipes, que também acharam legal a ideia, né? Nós temos a Bíblia King James, uma das melhores versões da Bíblia. Né? A versão patrocinada por um rei da Inglaterra, um rei britânico. Sim, pastor Danilo, fique à vontade. Eu considero que a política, né, até no seu sentido, vamos dizer assim, original do termo polis, né, ela está muito presente em todas as áreas da sociedade. E, claro, que traz uma contribuição a todos os segmentos. Quando nós pensamos na questão igreja, nós temos muitos políticos, desde lá do tempo do período de Cristo, até, vamos dizer assim, todo o contexto da história da igreja, desde lá de Atos dos Apóstolos, desde lá dos Evangelhos, Atos, até a igreja odierna, né? Então, claro que nós temos muitos políticos que foram parceiros, e também não só parceiros, mas defensores do cristianismo, e que apoiaram a liderança, como o caso aí que foi frisado de Lutero, que teve o apoio de alguns príncipes alemães, inclusive no momento da dieta de Worms, que a grande intenção era vir a condenar Lutero à morte. Quem livra ele dessa circunstância é o príncipe alemão, que vai intervir e vai ser a pessoa que vai, vamos assim, não livrar, né, Lutero dessa circunstância, vai lhe dar uma saída, vai lhe dar ali um suporte. E temos em outros momentos também, como citou aí o Luiz Alberto, a King James, o rei Tiago, né, e tantas outras aí intervenções políticas que contribuíram dentro dessa jornada. Então eu defendo que o líder político, que ele está apoiando a igreja, que ele está ali como um braço da igreja para representá-la perante vamos dizer assim, ao poder público, não é? Perante Câmara de Deputados, Assembleia Legislativas e Senado Federal, ministérios e Governo Federal, ele contribui sim, ele é um defensor da igreja, sim, e eu concordo que a igreja deve apoiar alguns líderes, sim, ela deve apoiar alguns irmãos que têm vocação para ali estar representando a igreja, e nós temos exemplo no campo de Campinas, é o campo a qual faço parte, de verdadeiros representantes do cristianismo que estão ali dentro não só da Câmara Estadual, como o caso do nosso deputado, né, que ele representa com muita, vamos assim, condição e com muita sabedoria e nos dá toda essa defesa, não é? E outros deputados que eu poderia colocar aqui, senadores, que dão esse suporte. Então, eu acredito que tem uma importância, sim, a política junto à igreja. Nós temos 3 senadores em Goiás. 2 dos senadores são evangélicos. E são do nosso campo, né? Do Carmo,
Luiz e o Vanderlan. E Vanderlan Cardoso, que é do PSD. De 3 senadores em Goiás hoje, 2 são evangélicos da Câmara. E nós temos também nosso deputado federal, o Glaustin da Fox, né? Nosso deputado estadual, né? Então, nós temos vários deputados federais que são evangélicos, nós temos vários deputados estaduais, vários vereadores que são, né? Então, a igreja sendo representada também nessa área, né? A Iara, cidade de Anápolis. Obrigado, Luiz Alberto. Poucos são remanescentes, infelizmente. A minha nota também seria 1, sem exagero. Iara, por gentileza, não seja pessimista, minha querida. Assim, com carinho, tá? Vou pegar aqui a palavra do pastor Reginaldo Cruz, quando ele disse que reforma protestante é nada mais, nada menos do que o retorno à pureza da doutrina bíblica. Essa pureza da doutrina bíblica, a vivência, o retorno, o olhar, ela começa por mim. A igreja começa comigo. A igreja começa na minha casa. A igreja começa comigo, com os meus familiares. Então, quando a gente está olhando muito para fora, para os defeitos dos outros, às vezes a gente esquece da gente, de cuidar da gente. Então, se você está assim, muito triste com a igreja ou com as outras pessoas, comece a olhar um pouquinho mais para você. Comece a investir um pouquinho mais em você. Né? Por que você está tão triste assim? Por que você está tão pessimista assim? Comece a olhar para dentro de você. O que está acontecendo que você está tão pessimista? Sim, bom, para a gente finalizar, então, já estamos caminhando para a reta final. Você que está chegando agora, estamos falando sobre a reforma protestante. Como que a reforma protestante contribuiu para o pensamento moderno e qual a importância da reforma para nós hoje, né? O que a gente poderia aprender e aplicar na nossa vida hoje? Pastor Vinícius, Vinícius Seabra, a gente pode começar com o senhor? O que a gente poderia aprender e aplicar na nossa vida pessoal hoje da ideia da reforma protestante, pastor Vinícius? Acredito que a ideia central é a discussão da liberdade que você tem de examinar os textos bíblicos, não de dar sua interpretação própria. Não é isso sempre foi criticado por Martinho Lutero e é criticado, obviamente, atualmente, não seria diferente. Mas que você tem essa liberdade de se achegar ao texto bíblico. Isso foi uma das grandes conquistas da reforma e que a gente não pode perder hoje. E isso, às vezes, tem sido um pouco ameaçado pela quantidade de versões que se tem e das paráfrases bíblicas que estão tendo, com o pessoal pegando os textos bíblicos, transformando em paráfrases, alegorias, e às vezes o pessoal está usando isso como se isso fosse equivalente ao texto bíblico. Então, que a gente retorne o mais possível ao texto bíblico e, ao olhar o texto bíblico, a gente molde nossas vidas, nossas escolhas e nossa consciência seja moldada a partir disso. E aí, em termos de contribuição, em termos de impacto, eu reitero a importância, do mesmo jeito que se preocupou no passado com Martinho Lutero, de que a religião, que o protestantismo, que ele não exatamente criou naquele momento, mas que hoje tem o nosso impacto, que ele perpasse todas as esferas da vida social, que ele consiga transitar na questão educacional, na questão teológica, na questão social, na questão política, na questão econômica e em outras áreas. Sempre, obviamente, entendendo que um dos nossos grandes papéis é contribuir com a sociedade. E ser, como o professor Danilo, ao citar a questão de Jesus lá, sermos sal e luz nessa terra. Então, esse é o nosso grande desafio, finalizar a nossa jornada coerente com o texto bíblico. Portanto, quanto mais aproximarmos do texto bíblico, melhor. Muito bom. Essa é a opinião do pastor Vinícius Seabra, aqui com a gente no WhatsApp. Diga o seu nome e o local de onde você fala, muitas participações chegando. Diga o seu nome e o local de onde você fala. É a Patrícia? Patrícia? As igrejas têm um trabalho fantástico diante da sociedade, porém somos observados o tempo todo. É triste ver como o mundo entra com muita facilidade na igreja. Por exemplo, o Dia das Bruxas, nós precisamos nos posicionar, precisamos protestar e não aceitar. Olha, eu não vejo nenhuma igreja que faz a homenagem ao Dia das Bruxas, Patrícia. Eu não sei o que você quis dizer, mas obrigado por sua participação, tá? E o Dia das Bruxas foi colocado justamente para contrapor, né, para apagar o Dia da Reforma Protestante, porque o Dia da Reforma Protestante é o dia 31 de outubro, tá? Que é anterior ao Dia das Bruxas. Nota 10 pelo programa e os comentários. Obrigado, Wilton, pelo carinho da sua participação. É muito bom ter você com a gente aqui no WhatsApp. Parabéns pelo programa, Luiz Alberto. É a Juliane Alves de Anápolis. Um abraço, Anápolis, sempre com a gente aqui no Ponto de Vista da Paz FM. É muito bom ter você com a gente aqui. Nosso WhatsApp é 8599-2440. Bom, pastor Reginaldo, a sua avaliação, então, o que a gente pode aprender, o que a igreja e nós podemos aprender para o dia a dia do cristão
com a reforma protestante, pastor Reginaldo? Olha, o Alistair McGrath, ele fez o doutorado dele na área da reforma, e com isso lhe rendeu aí muitos textos, inclusive aí uma meia dúzia de livros, entre ele, esse daqui que é esgotado no Brasil, chamado Revolução Protestante. Revolução Protestante. Ele continua dizendo que os principais temas, os principais pontos, as discussões mais importantes da reforma para Martinho Lutero têm a mesma valia para hoje. Então, para ele, os pontos mais importantes que devem ser aplicados a partir da reforma protestante, em primeiro lugar, para ele é a Bíblia, ou seja, para Lutero, a Bíblia é o fundamento supremo de toda a crença e prática cristã. Eu penso que, de maneira geral, nós estamos em conexão com esse ponto. O segundo ponto, para Lutero, é que o texto da Bíblia e toda a pregação baseada nela deve ser no vernáculo, ou seja, Lutero, quando ele, ali de maio de 1521 a fevereiro de 1522, ele esteve sequestrado, né, por Frederico, o sábio, um dos príncipes da Saxônia. Ele usou parte desse tempo para fazer a tradução a partir do dialeto germânico daquela época, que inclusive influenciou a própria língua pátria até os dias de hoje do povo alemão. Então, Lutero deixa esse legado. A Bíblia deve ser lida a partir do vernáculo do povo. E aí o professor Vinícius fez uma observação que é da área da manuscritologia muito importante. Tenhamos muito cuidado com o excesso de versões, o excesso de traduções, por exemplo, traduções dinâmicas de equivalência formal, como as Bíblias em paráfrases, né? Tenhamos muito cuidado com isso e tenhamos mais ainda muito cuidado com as notas de rodapé de Bíblias de estudo, né? E aí, fechando aqui, para Lutero, a terceira questão importante da reforma é que a salvação é um dom gratuito e imerecido de Deus, recebido pela fé. Como disse Lutero, praticamente em paráfrase ao que disse Agostinho, é na justificação da fé que a igreja se mantém em pé. Ou ela cai, né? Se mantém em pé se ela entender que a nossa salvação é pela fé. Ou ela cai quando ela entende que as nossas obras têm alguma valia em tudo isso. Em quarto, para Lutero, não havia distinção entre clero e laicidade. Ou seja, para Lutero, tanto líderes da igreja quanto os liderados, eles deveriam cultivar o princípio escriturístico do Novo Testamento, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos têm acesso irrestrito a Deus. E o quinto é que a reforma da vida e do pensamento da igreja não dizia respeito a começar desde o início um frenesi de reconstrução pelo conhecimento. Então, a reforma não é só um movimento em torno do conhecimento, apesar que o professor Vinícius, quando eu falo apesar em termos de linguagem, é só para referenciar de maneira positiva o que ele disse, que a reforma também, além de ser um movimento pela soteriologia, pela reforma espiritual, santificadora e pura da igreja, a reforma também foi uma reforma educacional. Essa ideia de ter um templo, ter uma casa de educação ao lado da casa religiosa, de ter um seminário, um instituto, uma faculdade de teologia, isso muito é contribuição de Lutero. Inclusive, se você observar o currículo atual da educação, que nós a denominamos de educação secular, inclusive o ciclo usado no ensino fundamental e médio, você observar a matriz curricular, os parâmetros curriculares, o corpo docente, quem que vai pagar essa conta, tudo, ou seja, isso tudo estava ligado com o conceito de educação útil lá em Lutero. Lutero já antecipava isso, inclusive há bons livros na área da educação falando da educação em Lutero. Ele praticamente antecipou esse conceito de educação útil, de ensino fundamental e médio, que é o que nós temos hoje. Então, as contribuições dos reformadores, elas continuam sendo as mesmas, né? Ela tem valia e deve ser aplicada. Então, nós temos vários movimentos na igreja. Nós temos o movimento dos apóstolos, o movimento patrístico, o movimento escolástico, o movimento reformado, o movimento protestante, o movimento pentecostal e neopentecostal. Em suma, nós que hoje
nós pentecostais somos reconhecidos, né, como ramos, como braços, né, desse amplo e grande movimento pentecostal, reformado, protestante. Nós pentecostais observamos que devemos estar bem alinhados, conectados à Bíblia e também a esse movimento de retorno à Bíblia, de retorno à purificação da igreja, né? Agora, não é bom a gente, Luiz Alberto, fechando aqui a minha observação, ficar fechado só em reforma, né, no singular. O movimento reformado é um movimento de fragmentação em 4 movimentos. Por exemplo, a reforma luterana ou reforma evangélica, ela é a primeira que se tem notícia. Os próprios luteranos vão dar amplo espaço para que isso aconteça. Depois você tem um segundo movimento, que é a reforma nos Países Baixos através de Ulrich Zwingli, que é a chamada reforma mesmo reformada. Depois nós temos uma terceira reforma, que é a reforma que acontece lá a partir da Suíça, a partir de Zurique, de Genebra, que é a reforma presbiteriana, e finalmente uma reforma mais radical, que é a reforma anabatista, sem falar da reforma inglesa. Então, esses movimentos de reforma, todos eles gravitaram em torno de uma igreja purificada, de uma igreja alinhada com a Escritura e de uma igreja também que seja relevante para a sociedade, que seja também capaz de dar elementos transformadores e edificadores para a sociedade. Muito bem, obrigado, pastor Reginaldo. Pastor Danilo, sua concepção, o que nós podemos aprender com a reforma hoje, o que poderia ser aplicado na nossa vida hoje? Acredito que com a reforma protestante, na atualidade, nós podemos aprender muitas questões. Eu vou começar aqui a mencionar, fazer uma listagem. Primeiro, as questões teológicas, aprender com a reforma a valorização e a primazia das escrituras sagradas, sola scriptura. Aprender com a reforma o enaltecimento e a exaltação de Cristo como cabeça e o centro da igreja. Aprender com a reforma que a salvação realmente só tem uma forma de se alcançar através da graça. Ela é pela graça. Aprender pela reforma que a fé em Cristo é o fundamento que nós temos que ter como cristão, e esse fundamento, claro, em paralelo com as escrituras sagradas, com sola scriptura. Agora, também podemos trazer com a reforma questões de contribuição cultural, como eu já mencionei aqui, as escolas públicas instituídas e promulgadas por João Calvino, pelo próprio Martim Lutero, que muito bem foi mencionado pelo pastor e professor Reginaldo Cruz, que ele, na verdade, foi um mentor pedagógico, eu até vou colocar aqui, o mentor político-pedagógico, fez o primeiro PPI, não é? Primeiro projeto político interno da educação a nível mundial, e até também podemos dizer que ele fez o primeiro projeto pedagógico, vamos dizer assim, institucional para a educação, no sentido geral, no sentido global, de como que deve conduzir-se a educação, não só da parte do pedagogo, do educador, mas também da escola, da instituição e da sociedade que rege essa educação, no sentido de sociedade que participa da educação e sociedade que conduz a educação. E também outra contribuição que a reforma nos traz é a que foi frisada pelo professor Vinícius, que é a oportunização da reflexão, a oportunização do pensar, do refletir. Eu até colocarei aqui uma expressão platonista, a oportunização da dialética, porque no confrontar nós começamos a construir ideias, e no construir ideias formamos ideologias, e dessa formação de teologia e ideologia construímos as nossas teologias. E nossas teologias não podem ser só ideologias, mas ter fundamentações bíblicas, porque toda teologia que vem da Bíblia é a verdadeira teologia. Muito boa explicação do pastor Danilo Palar Lemos. A nossa ouvinte Edivânia Diniz, ela informa que não sabia que Luiz do Carmo, o senador, é evangélico. Sim, os dois senadores, o Luiz do Carmo e o Vanderlan Cardoso, o Edivânia, são da Assembleia de Deus de Campinas, inclusive. São
são da Assembleia de Deus. Obrigado aí pelo carinho. Pastor Vinícius também com a gente. Pois não, querido, boa tarde. Nós estamos passando por um momento da igreja, na minha opinião, aqui quem fala é o pastor Vinícius, do Ministério de Vila Nova. A dificuldade que a gente está tendo é que está tendo muita conversão emocional e não conversão real. A conversão emocional dessa geração agora é aquela conversão que a pessoa ela é traficante, ela é cantora de funk, cantor sertanejo e tá tudo normal. Não, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sigo a Deus, eu sirvo a Deus e cadê a Bíblia? E não, cadê a mudança de vida? Cadê a mudança de caráter? Não. Eu só preciso que o meu emocional esteja bom, esteja bem. E isso, infelizmente, tem entrado dentro da igreja de uma tal forma que jovens da geração atual estão seguindo isso na íntegra. E isso é um problema muito sério, o que vai acabar com a igreja. A tendência é que a igreja daqui a uns dias ela seja uma igreja apostata 100% aqui no Brasil, que tem muita igreja, mas vai continuar tendo bastante igreja. Você entra na igreja que vai ser mais um ajuntamento de pessoas do que realmente um local para se adorar a Deus, aprender sobre ele. Pastor assim, Vinícius, obrigado, querido. E a pergunta é, né? É ajuntamento, o Vinícius Rodrigues, é ajuntamento ou conversão? Tem esse detalhe, né? Sim, pastor Reginaldo, sua avaliação rápida sobre essa posição do pastor Vinícius aqui, pastor Reginaldo. Olha, é aquela que a gente falou anteriormente, que devemos ter uma visão ajustada, equilibrada a respeito da igreja. Então, quando a gente fala igreja, o que nós estamos falando mesmo? Estamos falando a respeito de quem mesmo? É dos campos, é dos ministérios, é das lideranças, é da liturgia? Ou nós estamos falando do corpo de Cristo, místico, espiritual, poderoso, onde o próprio Cristo é o cabeça? Então, é preciso que nós cultivemos uma visão bíblica a respeito de igreja, uma visão justa, uma visão centrada nas Escrituras, né? Então, a gente entende, a partir da Bíblia, que a Igreja de Cristo, ela, por exemplo, é composta, como diz o professor Vinícius, os reformadores eram humanistas, então a Igreja é também formada de humanos. A Igreja é formada de pessoas falíveis, mas que estão comunitariamente servindo a um Deus infalível. A Igreja é composta de pessoas imperfeitas, que servem diariamente a um Deus que é perfeito, que lhes ajudará a chegar ao amadurecimento da fé. Então, é preciso observar que os nossos comentários eles não podem, de forma alguma, serem tendenciosos a essa ou aquela perspectiva, mas queremos ter uma visão bíblica a respeito da igreja. Estudemos na Escritura o que Cristo chama de igreja, o que é a igreja dele e como devemos também ter essa percepção. Muito bem. Ivanir, está em Anápolis. Eu amo ouvir a Paz FM. Oi, Ivanir. Obrigado pelo carinho dos amigos de Anápolis. Ô, Luciano, como é que você está, Luciano? É goianeiro, Luciano? Que bom ter você. Ô, Luiz, a paz do Senhor, a você e toda a mesa aí. Estou sempre na escuta da programação. E esse assunto de hoje é um assunto bastante assim, interessante, sabe? Veja só, na época em que eu me converti, isso há uns 35 anos atrás, era assim uma conversão, sabe, que a gente sentia o poder do Espírito Santo. Hoje, a maioria das vezes, as pessoas se convertem por emoção, sabe? Isso é que eu vejo. Um abraço a todos. Não seja pessimista, Luciano. A gente não conhece o coração do outro. Você teve a sua experiência. A pessoa que está tendo a experiência dela hoje, é a experiência dela. A gente tem que ajudar, inclusive. Hoje, você que está mais maduro, nós temos que ajudar, né? E Jesus nunca enganou ninguém, né? Jesus conhece o coração. Então, os verdadeiros convertidos, você não precisa se preocupar. Ele conhece. Mateus capítulo 7, verso 22. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, nós temos profetizado no teu nome, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome não realizamos muitos milagres. Então lhes declararei: nunca vos conheci. Jesus não falou que aquela pessoa não tinha feito milagre. Jesus não falou que aquela pessoa não tinha pregado no nome dele. Jesus não falou que aquela pessoa não tinha expulsado demônio no nome dele. Até tinha realizado, mas ele falou: nós não tínhamos comunhão, não.
Você usou o meu nome, mas aí tu não tinha comunhão. Nunca vos conheci, relacionamento. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. O mal. Então, Jesus conhece o coração. Ele sabe quem é bom, quem é verdadeiro, quem é transparente e quem não é. Ore por essas pessoas, Luciano. Faça aquilo que Jesus gostaria, né? Orar por essas pessoas. Interceda por elas, ame essas pessoas, para que todos cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho. Esse era o desejo de Martinho Lutero, esse era o desejo de Calvino, dos reformadores, esse era o desejo de Gutenberg, o inventor da imprensa. Por que a imprensa surgiu, os livros surgiram? Porque Gutenberg queria que todo mundo tivesse acesso à Bíblia, tivesse o pleno conhecimento do Evangelho. Pastor Vinícius, obrigado pela honra da presença, querido. Obrigado, viu? Foi bom ouvi-lo. Pastor Danilo, obrigado. Pastor Reginaldo, obrigado. Nosso tempo já esgotou. Olha, o programa está salvo no YouTube da Paz, tá? Oremos uns pelos outros, intercedamos e esse é o desejo de Jesus, que todos cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho, tá? Tenha um pouquinho de calma, tenha um pouquinho de paciência, como diria a minha avó, né? Um pouquinho de paciência e cancha de galinha não faz mal para ninguém. Ame essas pessoas que você está vendo a imperfeição delas. A Bíblia também não deixa de registrar aí a imperfeição dos discípulos, dos apóstolos, dos erros, das imperfeições, de Abraão, de Adão, de Jacó, de Isaac, de José, todos, de Davi, né? Todos estão registrados ali. Então, Deus é Deus de transparência, mas também é Deus de amor. Ame essas pessoas, porque Deus enxerga essas coisas, mas Ele também ama essas pessoas. Pastor Reginaldo, obrigado. Pastor Danilo, obrigado. Pastor Vinícius, obrigado. Ponto de Vista tem a produção da Poliana Oliveira, a apresentação de Luiz Alberto, no ar de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 13h30. Desliga seu rádio não, porque está chegando aí a Márcia Alves e o Conexão 89. Obrigado, aquele abraço, continue na paz.